Quando um casal briga por dinheiro, eles estão realmente brigando por dinheiro? Ou o dinheiro é só o palco de uma briga muito mais profunda? O dinheiro, normalmente, ele é só o palco. O dinheiro, a questão do dinheiro, nós costumamos dizer que ele amplifica aquilo que já tem em nós. Nós dizemos que é assim, a vaca bebe água e essa água se transforma em leite. A cobra bebe água e essa água se transforma em veneno. Ou seja, só denuncia a natureza do animal. Assim como acontece conosco. Num ambiente de desorganização, de pouco, o muito vai fazer com que muito seja desorganizado. Mas no ambiente onde o pouco é bem gerido, o muito vai ser bem gerido. Então, na verdade, ele só amplifica esse problema, né? A gente costuma dizer assim, por exemplo, quando eu encho uma garrafa de água e eu aperto essa garrafa, sob pressão, o que sai? O que está dentro. Exatamente. Então, sob pressão, o que sai de nós é o que está dentro, né? Então, normalmente, ela só denuncia e aponta um problema que já existe. Então, na verdade, quando a pessoa está brigando por dinheiro, por trás dessa briga existem outras causas, né? Isso é verdade. Que precisa ser buscada. Às vezes, medo, às vezes uma questão de orgulho, a falta de alinhamento fica muito claro, a insegurança. Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um podcast Amo Família. Veja só, as pessoas gostam quando eu faço o podcast sobre sexo, sexualidade no casamento com a Ariane Marques, e sempre é muito rico. Mas hoje nós vamos falar sobre um assunto que é tão importante quanto. Tão importante quanto. É uma das causas dos divórcios quando não bem resolvido esse assunto. Por isso eu quero muito que você fique com a gente até o final. Você já se inscreveu no meu canal? Você acredita que mais de 50% das pessoas que passam aqui pelo meu canal não são inscritas no meu canal? É muito importante que você se inscreve. Por quê? Porque o YouTube entende que o nosso canal é relevante quando você se inscreve, deixa o seu like, escreve aqui, ó, quando você deixa uma mensagem aqui pra gente. Tudo isso é muito importante aos olhos do YouTube. Então, se inscreva, deixa aqui o seu comentário, dá o seu like, ok? E também compartilha esse link com o maior número de pessoas que você puder. Vamos para o nosso podcast de hoje. Eu estou recebendo aqui meu amigo Rezende. Tudo bem, Rezende? Tudo ótimo. Muito bom tê-lo de volta aqui, viu? Tudo ótimo. Para mim é um prazer estar aqui. Que bom. O Rezende, se você está chegando agora aqui, o Rezende, ele trabalha conosco aqui no ministério, trabalha no SOS Casamento, trabalha na nossa igreja, é um presbítero da nossa igreja, e ele é um especialista na área de finanças, tem livros escritos, e nós vamos falar hoje sobre finanças com foco no casamento e na família também. Então esse nosso bate-papo aqui vai ser muito relevante. Pega o seu café, pega a sua água, fica conosco até o final porque vai ser muito importante. Você escreveu um livro, né? E o seu livro, gostei muito desse livro primeiro, mas tem um segundo livro. Qual é o título? Casais alinhados prosperam juntos. Eu gostei muito desse título, hein? Casais alinhados prosperam muito. O que você chama de alinhamento? Como é que funciona esse alinhamento? É importante, pastor, que os casais eles tenham um único objetivo e conversem sobre o objetivo e tenham um plano comum para seguirem na mesma direção. Então esse alinhamento está em cada um deles. É provável que tenha um objetivo, eles trazem esse objetivo à tona e a partir dali decidem trabalhar juntos como uma equipe por um único objetivo, sempre. Então o alinhamento é sobre isso e as ações para que se chegue nesse objetivo. Então acho que o primeiro passo do alinhamento é ter um objetivo, ter um alvo a ser alcançado, né? Isso mesmo. Cada um tem o seu objetivo e aqui já começa uma questão, porque não é raro a gente perguntar para as pessoas qual é o seu objetivo e elas não terem clareza do objetivo. Isso provoca para que se tenha um objetivo e tendo o objetivo eles precisam conversar e a partir dali decidir ir na mesma direção, cumprirem um plano para poder chegar naquele lugar juntos. Tem uma questão aqui que eu quero levantar.
por que o dinheiro é o assunto que os casais mais evitam conversar, sendo que é um dos que mais destrói relacionamentos? Interessante isso, né? Na verdade, a questão talvez não seja financeira, e eu costumo dizer isso. A questão financeira, na maioria das vezes, ela é como a febre no corpo humano, que ela denuncia uma inflamação. Então, na verdade, quando a gente fala sobre dinheiro, a gente expõe o coração, expõe as nossas prioridades, por exemplo. E a prioridade aponta para onde está o nosso coração. Então, muitas pessoas nem sabem que não falam por dinheiro e a maior questão não é dinheiro, mas é a questão de ficar nu. Né? E de falar daquilo que está no meu coração e das minhas prioridades. E tem um fator que eu considero muito importante, é como a pessoa, na família de origem, foi educada financeiramente. Verdade. Né? Por quê? Porque eu, por exemplo, trouxe muito do meu pai, né? Do meu pai. O Douglas, a Letícia e o Pedro reproduzem muito de mim nessa questão de educação financeira. Então, é importante os pais se preocuparem em aprender sobre finanças para educar os filhos financeiramente, né? É verdade. É assim, a gente tem uma tendência, porque assim, a única relação que nós conhecemos de família é a família que nós tivemos, por dentro, eu estou dizendo. Não é uma questão de capa de revista, né? É a que eu tive. A relação com o dinheiro que nós conhecemos, do homem e da mulher em casa, é a relação que os meus pais tiveram. Então, por exemplo, eu e a Ana, numa das grandes dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida, no nosso casamento, veio daí. Eu reproduzindo o que eu via do meu pai e ela esperando que eu reproduzisse o que ela viu do pai dela. E aqui veio o primeiro conflito. Nós nem sabíamos por que a gente estava tendo conflito. Mas era isso, depois nós fomos entender. Eu reproduzia o modelo que eu vi. E ela esperava que eu fosse o modelo que ela conhecia, o único que ela conhecia. Né? E às vezes o modelo que se tem é de um pai que não era um bom administrador, era um gastador sem critério, que chegou ao final da vida sem ter absolutamente nada, praticamente. Por outro lado, de repente, ela ou ele veio de uma família onde o pai era muito severo em relação à economia e tinha até uma mentalidade, na verdade, de escassez, que segurava tanto. E há um conflito grande depois quando se casa. Poxa, o meu modelo era aqui, de um pai gastador, né? Isso. Aí o outro, o modelo era o meu pai extremamente radical e seguro. Como alcançar esse equilíbrio, então? É isso mesmo. E assim, tem um perfil muito comum nas antigas gerações, que era do homem que chegava em casa também e dizia, abre lá os armários, tem comida, a conta tá paga, então me deixe. Quer dizer, do homem que achava que o seu provedor era ter as contas pagas ali também, né? Pastor, eu acho que o principal, hoje a gente vive uma era da informação, que a gente precisa entender isso. Nós tendemos a copiar modelos e os nossos cônjuges têm uma expectativa no modelo que eles conheceram. A gente precisa gerar esse jogo. Se eu e a Ana tivéssemos tido conversas antes de nos casar e logo no começo, identificando qual era a nossa expectativa e como a gente via a vida, isso teria nos evitado muita dor, se nós pudéssemos fazer isso. Porque eu tendo a pensar que ela vê a vida igual eu vejo. Tem uma imagem nas redes sociais que eu gosto muito, que é de duas pessoas em pé e no chão um número. Um vê o número 6, o outro vê o número 9. Isso. Ou seja, você está de fato vendo 6 e o outro está de fato vendo 9. E a gente reage àquilo ali. Mas se a gente pudesse dar as mãos e trocar de posição, a gente veria que eu tô certo, mas o outro também está. Exatamente. Agora, é muito importante também que o casal tenha um planejamento para alcançar objetivos a longo prazo. Eu estava conversando com um pastor esta semana e eu perguntei assim, e o seu pastor? Ele está com quantos anos? Tipo 60 anos. Ele já tem casa? Não, pastor, ele não tem casa, tal. Como assim? Né? E é um pastor de uma igreja relevante. Aí ele falando comigo, né? Eu perguntei, quantos anos você tem? Ele falou, eu tenho 60 também. E você? Falei, pastor. Aí começou a contar as dificuldades e tal. Eu tenho um terreninho que eu estou tentando fazer uma casa.
E aí eu percebo que muitas pessoas não têm esse. Eu sempre conto e vou repetir aqui. Com 20 anos, de 20 a 24 anos, eu disse para minha esposa sobre o nosso planejamento. Quero aos 50 anos ter 10 propriedades alugadas e tal, porque eu queria ter um certo conforto financeiro e tal. Quer dizer, com 20 e 24 anos, eu já tinha um planejamento, ou seja, eu sabia onde eu queria chegar, montei um plano de ação e tinha esse compromisso, não é, com prioridades bem ordenadas. E eu percebo que a maioria não faz isso, né? A maioria não faz. A maioria eu vejo que não tem um objetivo, não tem um sonho, não tem um objetivo. E às vezes acontece no casal de nenhum dos dois ter. Quando tem, cada um tem o seu e caminha para um lado. Então, assim, sempre ouço essa sua história, ela para mim é uma referência. Porque o senhor teve um sonho, traçou um plano e chamou a pastora, comunicou a ela qual era o plano, momento de sacrifício para que o plano lá na frente, se você conseguisse alcançar o objetivo. A maioria deles não tem essa... E eu acho que vem muito, pastor, vem muito de uma questão das antigas gerações, vem de nós mesmos e talvez... nesse universo, nesse ambiente que a gente vive de igreja, das pessoas acharem que Deus vai fazer tudo. Ou então, né? Jesus vai voltar e não vai dar tempo de... Isso tinha uma máxima, as pessoas diziam, nem vou estudar porque Jesus vai voltar, o cara já está com 80 anos e Jesus ainda não voltou. A minha sogra falava, olha, eu tenho quase 90 anos e ouço que Jesus vai voltar desde quando eu era criança, ele não voltou até hoje. Ou seja, nós não sabemos se ele vai voltar amanhã ou vai voltar daqui a 10, 50 ou 100 anos. Eu sempre digo o seguinte, ele pode voltar para mim, como voltou para o meu pai com 58 anos. Ou meu pai foi ter com ele com 51 anos de idade. Eu penso que independente disso, é responsabilidade se preocupar com o futuro. Se preocupar com o futuro. Mas tem outra questão aqui. Quando um casal briga por dinheiro, eles estão realmente brigando por dinheiro ou o dinheiro é só o palco de uma briga muito mais profunda? Interessante isso. Então, o dinheiro, normalmente, ele é só o palco. O dinheiro, a questão do dinheiro, nós costumamos dizer que ele amplifica aquilo que já tem em nós, né? Então, por exemplo, no livro, né, no primeiro livro nosso, meu e da Ana, que nós escrevemos... Deixa eu mostrar aqui, enquanto você está falando do livro aí. Faça as pazes com o seu dinheiro. Nós dizemos que é assim, a vaca bebe água e essa água se transforma em leite. A cobra bebe água e essa água se transforma em veneno. Ou seja, só denuncia a natureza do animal, assim como acontece conosco. Num ambiente de desorganização, de pouco, o muito vai fazer com que muito seja desorganizado. Mas num ambiente onde o pouco é bem gerido, o muito vai ser bem gerido. Então, na verdade, ele só amplifica esse problema, né? A gente costuma dizer assim, por exemplo, quando eu encho uma garrafa de água e eu aperto essa garrafa, sob pressão, o que sai? O que está dentro. Exatamente. Então, sob pressão, o que sai de nós é o que está dentro, né? Então, normalmente, ela só denuncia e aponta um problema que já existe. Então, na verdade, quando a pessoa está brigando por dinheiro, por trás dessa briga existem outras causas, né? Mas, verdade. Que precisam ser buscadas. Às vezes, medo. Às vezes uma questão de orgulho, a falta de alinhamento fica muito claro, a insegurança. Pastor, recentemente eu estava conversando com um rapaz e me procurou e a gente acompanhou ele. Um rapaz com 28 anos, 5 empresas, com um prolabore na cerca de 40 mil, né, para padrões brasileiros. Ok. Bom. Todas as empresas lucrativas, só que o casamento dele estava em crise. Ele trabalhava de domingo a domingo. Quando eu fui entender a história dele, e a mulher dele dizendo, eu não aguento mais, nós temos um filho de 5 anos, ele não tem um tempo para um menino. Quando eu fui entender a história dele, ele foi órfão muito cedo, pulou de casa em casa, vivia, passou fome. Então agora, o que nós entendemos é como se ele estivesse correndo uma maratona, ele já cruzou a linha, e ele ainda não se deu conta, ele continua correndo, né? E ele não se deu conta disso. Eu acho que é muito interessante. Eu não sei se eu já falei isso em algum podcast nosso. Quando eu estava construindo esse prédio aqui, o Banco do Brasil oferecia
um dinheiro que estava barato para aquele momento. Uhum. Vinha do Japão esse recurso, e ele emprestava para a gente em dólar, e o Uhum. dólar estava num preço legal, e eu pensei, poxa, eu preciso de 300 mil dólares para terminar aqui, então eu vou pegar e vou pagar acho que 2 vezes ou 3 vezes, né? Beleza. Só que eu fiz um planejamento com a minha esposa dizendo o seguinte, ó, nós vamos pegar esse recurso e eu vou trabalhar, assim, de segunda a segunda, de manhã à tarde à noite, por 2 ou 3 anos, no máximo 3 anos. Uhum. Certo? No máximo 3 anos. E aí nós fizemos esse acordo. Então, eu vou ficar muito pouco em casa e meu trabalho sempre foi itinerante e eu trabalhei sempre vendendo livros e tal. Então, eu vou trabalhar. Bom, mas tinha um prazo. Uhum. Ou seja, terminou de pagar, essa correria acaba, a gente volta na normalidade. E foi isso que nós fizemos. Trabalhei demais aqueles 3 anos e consegui pagar. E depois que eu paguei, eu falei, agora, primeiro, nunca mais eu faço isso. Foi uma vez só, não gostei da experiência. Nunca mais eu faço isso. Inclusive, hoje eu evito qualquer tipo de financiamento. Uhum. Mas pagamos e terminamos e voltamos à normalidade. Graças a Deus, hoje está tudo pronto aqui. O que eu tenho dito? Eu tinha um prazo. Certo. Você está me entendendo? Não era uma vida. É. O grande problema de muitas pessoas é que não existe um planejamento. Tipo assim, ó, vai ser necessário trabalhar um pouco mais, 2 anos. Vai ser necessário, mas ó, é radical. Terminou esse prazo e esse plano, voltamos à normalidade. No meu caso, nunca mais eu quero fazer isso, porque nem há necessidade, não foi interessante, não gostei da experiência. E agora sim, vamos viver dentro da nossa normalidade. Agora, o que eu percebo em muitos empresários é que eles não têm um prazo. Verdade. Chega a 80 anos e estão correndo. É isso mesmo. É assim, ó, só tinha um objetivo, tinha um prazo, tinha um plano e estava alinhado com a esposa, né? Então, assim, tá tudo alinhado, Com a todo esposa mundo e com os sabe, filhos também. todo alinhamento. Sabe o que eu vejo às vezes, pastor? Eu vejo empreendedores mais jovens, às vezes na casa de 20 anos, dizendo, não, eu vou trabalhar muito até os 40, porque depois eu não quero mais trabalhar. Aí aqui carrega para mim algumas coisas. Primeiro, eu passo uma mensagem, inclusive para os meus filhos, como se trabalhar fosse algo ruim, né? Então eu vou fazer um sacrifício. Segundo, se ele casar e tiver filhos na casa de 20 anos, trabalhar muito até os 40, se tudo der certo, quando ele acabar, os filhos já estão criados, ele já perdeu as fases do filho. Exatamente. E eu não sei se essa mulher aguentou ficar 20 anos, 18 anos esperando esse marido. 7 dias, né? Esse casamento suportou. E na maioria das vezes que eu vejo esse plano, ele não dá certo. É um tiro muito longo, é uma corrida muito longa. Então, como o senhor falou, 3 anos, por exemplo. Eu tenho aqui, ó, 3 anos. E nem gostou da experiência, né? Nem gostou da experiência. Então, eu acho que é muito importante que se faça isso. Agora, tendo objetivos é importante, porque quando você chega na linha de chegada, você percebe que chegou, tá lá a família comemorando, bandeirinha, solta fogo. Quando você não tem, por exemplo, esse exemplo que eu dei do rapaz, ele não tem um ponto de chegada. Então, se ele não tomar cuidado, ele vai passar a vida correndo. E eu ouvi um livro muito interessante. O nome do livro, inclusive, está até aí no YouTube, para quem quiser ouvir. É Morra Sem Nada. Eu ouvi. É, né? Ouvi. Não é interessante o que ele coloca? Mas... Por quê? Por exemplo, outro dia alguém disse assim, ó, até era um videozinho na internet, né? O rapaz vai falando e aparece um pai que tem assim uns 28 anos, 27, correndo com os filhos e brincando e tal. Aí o locutor dizia, com 50 anos você já não faria isso que ele está fazendo agora. Então o que acontece? O que você precisa, eu entendo assim, eu preciso plantar, com o meu trabalho, plantar, aí eu colho, aí 100% da colheita, tem uma porcentagem que eu vou reinvestir, tem uma porcentagem que de repente eu guardo, mas tem uma outra porcentagem que eu desfruto. Isso. Eu gosto daquela ideia do legendário, né? Entendeu? Olha a lista e desfruta o caminho. Né? É isso aí. Desfruta o caminho. Eu acho que é possível a gente trabalhar e desfrutar. Eu digo assim para as pessoas que andam comigo, eu trabalho muito, mas eu trabalho e desfruto. Né?
Agora mesmo eu estava lá na Turquia, no Egito, fiquei lá 17 dias viajando e era muito mais desfrute do que trabalho, apesar de ter um aspecto bíblico e tal, mas era mais desfrute do que trabalho. Agora, quando eu estou trabalhando, eu trabalho mesmo, com intensidade. Trabalho, e às vezes é necessário trabalhar à noite. Que nem hoje eu acordei 10 para 6 da manhã, estou trabalhando até agora, sem nenhum problema. Mas eu já tenho algumas paradas para o desfrute. Tá certo. O que eu percebo é que boa parte dos empreendedores, empresários, só trabalham. É verdade. E aí, no desfrute, eles levam o trabalho para lá também. É verdade. E não deveria, né? E isso, assim, nós precisamos, até na administração que a gente faz no SOS, eu digo isso. E todos podem desfrutar, independente da situação que você está. E aí, talvez a pessoa diga, não, mas eu tô com ordem de despejo, Não, você ainda pode desfrutar. Por quê? Se você enxerga, você pode contemplar o pôr do sol. Parece Se tiver uma varinha, uma linha, um anzol e umas minhocas, dá para pescar no lago ali. É possível. Pastor, outro dia, nós temos o hábito de fazer o devocional todo dia em casa, em família, e outro dia, estava um solzinho gostoso, a Ana falou, vamos fazer o devocional lá no jardim e tal, aí fomos fazer o devocional no jardim. Eu fui, mas eu já tinha um monte de coisa para fazer na minha agenda. E aí teve uma hora que eu falei, gente, para aí, deixa eu confessar algo para vocês. Eu tô aqui com um sentimento de culpa. Por quê? De ficar aqui olhando a paisagem, pensando que tinha um momento de silêncio que foi proposto. Falei, tô cheio de coisa para fazer. Então o que acontece? O que eu percebi hoje? As pessoas têm dificuldade de parar. Ela tá sentada, ela não consegue contemplar, ela pega o celular, ela mexe, ela tem que estar fazendo alguma coisa. Com a mente ocupada. O tempo inteiro. E se não tiver, dá um sentimento de culpa. Isso. Sabe? De dizer, poxa, que eu tô parado. Tá sendo improdutivo. Isso. E nós precisamos, e isso é uma armadilha, na verdade. Inclusive aquele livro Praticando o Caminho, no final a proposta é você realmente diminuir o ritmo, entendeu? Ir mais devagar e sempre. A proposta ali é você tirar o pé do acelerador. Até que para que você tenha esses momentos de solitude, esse momento de contemplação, esse momento sem celular. Não é? Eu tenho dito assim, se eu tenho falado comigo, eu tenho até falado sobre isso com algumas pessoas, assim, às vezes você está no médico, e aí você está, por exemplo, você foi a um hospital, você está lá, foi levar um filho, você está lá. Você está sentado, sentou uma pessoa do seu lado. Aquela pessoa pode ser uma pessoa que você tem uma mensagem para entregar para ela, ou ela tem uma mensagem para te entregar, ou vai te abrir uma oportunidade, ou você vai... É uma chance. Só que quando você pega no mundo de hoje, estão os dois no celular e eles não se conversam. A gente pode estar perdendo grandes oportunidades na vida. A gente pega um Uber, e eu tenho me tomado cuidado com isso, assim, peguei um Uber, um serviço desse, eu quero conversar com o motorista. Porque se eu não fizer isso, eu vou pegar o celular para resolver coisas e eu não vou me conectar com aquela pessoa. E pode representar uma grande oportunidade. E às vezes é uma conexão que vai te abrir uma porta que você não imaginava, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Mas vamos aqui para um assunto que para mim é bem sensível em todos os casamentos, né? Conta separada ou conta conjunta? Existe uma resposta certa para isso ou depende de algo que vai muito além da estratégia financeira? Como eu vejo, a questão aqui para mim não é a conta, é o coração. Então, o coração tem que estar no mesmo lugar. Existem pessoas que entendem que precisam trabalhar com conta conjunta. Ok, sem problema. Existem outras, eu, por exemplo, com a Ana, nós não temos conta conjunta, nós temos contas separadas, mas a gestão é conjunta. Ótimo. Os objetivos são conjuntos. Ótimo. A gente trabalha na mesma direção. Eu tenho as senhas da Ana, a Ana tem as minhas senhas, porque se chegar, acontecer alguma coisa, a gente não tem essa coisa de ter que descobrir. Só que, para nossa estratégia, as contas... Agora, o coração tem que estar no mesmo lugar. Essa, para mim, é a questão. O problema não é a conta separada, o problema é quando o coração, o objetivo está em direções não adianta diferentes. também ter a conta, uma única conta e o coração está longe do outro, né? É isso mesmo. Dividido na hora da Porque o que acontece às vezes na família, no casal? Às vezes acontece dos dois terem uma remuneração discrepante e o que tem a maior remuneração se acha o dono da situação, né? Então é ele que manda e tal, ou o que tem menos se diminui e o que precisa ter aqui é um alinhamento. Quando nós dissemos sim, casamos, agora nós decidimos caminhar juntos. Então nós precisamos ter os mesmos objetivos. Eu já vi casais onde essa situação muda. Hoje ele tem uma renda superior a ela,
Amanhã, no mundo de hoje, a mulher tem uma renda superior a ele e ele está ali na... Isso não pode mudar as posições. Quem é o sacerdote, quem é o cabeça, quem é o líder, como se toma decisões, isso não pode mudar, né? Inclusive, você estava falando sobre ganhar mais, menos. Não sei se você viu aquele vídeo na internet, onde o rapaz é gari e a esposa passou, eu acho que num concurso da polícia, eu não sei se ela é apenas um soldado ou ela é um oficial hoje na polícia. O certo é que ele é gari. Certo. E ela trabalha na corporação militar. Olhando assim, inclusive parece que foi ele que investiu e tal, e motivou ela, e ela então não tem nenhum constrangimento de encontrá-lo vestido de gari e tal. Olhando assim, eu achei interessante ele motivá-la e ela vencer em função do apoio que ele deu. Mas existe um outro aspecto que eu gostaria de conversar um pouquinho com você. Por quê? Em vendo a esposa crescendo, precisa haver nele um desejo de crescer também. Eu acho que sim, acho que aqui tem uma armadilha, pode estar. Porque, assim, é importante que ele tenha motivado ela, mas que ele também encontre motivação para ele e que ela também o motive agora. Exatamente. Né? Para que ele também cresça, e que cresçam os dois. Porque há um risco de ficar uma diferença tão grande, que pode chegar no momento de gerar muita dificuldade. Não, e pode chegar num ponto de ela se sentir desconfortável que não tem como ser diferente. Na medida em que você vai crescendo, na medida que você vai crescendo financeiramente, muda. Primeiro, muda sua roupa, muda os lugares que você frequenta, muda os restaurantes que você frequenta, muda as pessoas com as quais você se relaciona. E quem está muito aqui embaixo é um outro tipo de relacionamento, é um outro tipo de ambiente, e isso, em certos aspectos, pode ser quase que um julgo desigual. Verdade. Entendeu? Por isso que quando eu vi aquela imagem, eu falei, é bonito no aspecto. Mas ficaria mais bonito ainda se ele dissesse, hoje eu estou estudando, estou fazendo um curso profissionalizante, porque também eu quero vencer na vida, eu quero sair daqui. Porque senão é o que eu estou falando, lá na frente vai causar problemas. É isso mesmo. Eu vejo da mesma forma. Eu acho que ele também precisa buscar, e os dois precisam caminhar. Não pode haver um distanciamento tão grande, né? Então, ele precisa acompanhar. É importante que ele acompanhe esse processo. Eu vejo dessa forma. Eu me lembro que uma jovem me procurou um dia. Ela disse assim, estava namorando com um rapaz, pastor, eu o amava, mas eu precisei sacrificar o nosso relacionamento. E não houve pecado, não houve agressão, não houve nada disso. Sabe qual era o problema? Ela é uma pessoa com a mente expandida, que já tinha feito uma universidade, acho que estava já concluindo uma outra, parece, e já estava fazendo especialização. Ela, assim, ama aprender e crescer nessa área, não é? E ela, lá na frente. E ele era mecânico. Só que não há nenhum demérito ser mecânico. Certo. Só que ela tentou fazer com que ele crescesse na sua área. Poxa, faz engenharia mecânica. Amanhã se torna dono da oficina, amanhã tem uma rede de oficina. Essa era a forma que ela pensava. Só que ele, não. Então, aí ela disse, ele não gostava de ler, não gostava de estudar e estava acomodado e se sentindo muito confortável como apenas um mecânico. Eu disse, eu vou ter problema. Ela disse para ela, eu vou ter problema. Então eu preferi sacrificar o relacionamento para amanhã casada não ter problema, não ter um problema. Então o fato de ser, o que ela disse para mim, o fato de ele ser mecânico não há nenhum demérito. O problema é não querer ser ele querer continuar sendo esse mecânico, sendo que ela está buscando crescer. Exatamente. Então, nesse aspecto, eu acho que o casal precisa entender. É importante que os dois cresçam, os dois evoluam, para que lá na frente não haja esse desconforto, não é? Não pode, porque é como caminhar, né, pastor? É muito complicado, os dois têm que caminhar, porque se ela não tivesse o desejo de crescer,
eles ficariam juntos, caminhando juntos ali, sim. né? Não iriam muito para frente, mas ficariam ali. A partir do momento que um dos dois, e daqui a importância, a gente tem uma imersão aqui no ministério, né? Quero casar certo, né? Isso, é. E a gente fala da importância desse tipo de conversa, de diálogo, aonde você quer chegar, né? Qual é o futuro que você espera. E precisam decidir juntos, né? E normalmente a questão se dá por aquele que ele é mais acomodado nesse sentido, porque o outro não vai parar. Ele vai seguir em frente. Vai seguir em frente. Esse aqui é que tem que dar um jeito de... Diz que a mente é como um paraquedas. Depois que abre, não fecha. É isso aí. Então o outro não vai parar, não se engane. Então é importante que busque. E às vezes as pessoas ficam confundindo as coisas, falando, ela separou porque ele era... Não é porque ele era mecânico, é porque ele não queria crescer e ela queria crescer. E como o senhor falou, o paraquedas aberto, né? É como a mente expandida, ela não retrocede mais. Não retrocede. É importante que se busque esse crescimento. Porque o senhor falou, ciclo de amizade. Você vai andar em certos ciclos que falam de certos assuntos, fala certas coisas. Como é que você vai estar com o seu cônjuge que não entende, que não fala, que não está na mesma sintonia? É importante. E muito lá atrás, né? Assim, é um problema sério. Na educação dos filhos, tudo isso é importante. O que a forma como uma pessoa gasta o dinheiro revela sobre ela que uma conversa de 2 horas não revelaria? Interessante isso aqui. Então, na verdade, a forma como as pessoas usam o seu dinheiro, esse recurso do dinheiro, do tempo, mas do dinheiro aqui, ele revela prioridades. E essa prioridade, ela pode estar numa necessidade de satisfazer alguma necessidade interna, uma carência às vezes, como alguém que compra sem necessidade, ou alguém que tem necessidade de ter um automóvel, um relógio, que está muito discrepante com o momento de vida daquela pessoa, mas ela está precisando provar alguma coisa para ela ou para alguém, ou alguém que possa dar o passo, mas não dê o passo que precisa dar, porque também tem isso. Então é o cara que já podia estar vivendo certas coisas que decide não dar. Então o uso do recurso, do dinheiro, ele mostra onde estão as nossas prioridades, e a prioridade mostra para onde está o nosso coração, né? Então é isso aqui que denuncia. Os gastos revelam as nossas prioridades. Eu tenho dito com uma certa frequência que o nosso propósito dá o direcionamento para tudo na vida, né? Porque, por exemplo, se eu tenho consciência do meu propósito, da minha missão de vida, então eu sei com quais pessoas eu devo andar, eu sei quais são os livros que eu devo ler, eu sei como eu devo fazer a gestão dos recursos que Deus coloca nas minhas mãos. Então, às vezes, eu penso que a causa porque muitos não administram como deveriam os seus recursos é porque elas não entenderam ainda qual é a sua missão de vida e qual é o seu propósito de vida, né? Eu acho que tem 2 causas muito grandes. Uma, pastor, é a pessoa não saber o que fazer. Então tem assim, primeiro, eu preciso ter objetivo. Tendo o objetivo, eu preciso saber agora qual é o plano para eu chegar lá, onde eu ando, que livro eu tenho que ler, que curso eu tenho que fazer, ok. Mas existem pessoas que não conseguem sonhar, se colocar um objetivo, e às vezes eu converso, irmão, precisa sonhar, eu quero que vocês sonhem, escreva alguma coisa que para você pode parecer inatingível, mas você precisa sonhar, é isso que nos faz estar vivo. Sonhou, agora vamos construir um plano para a gente chegar lá, vamos quebrar esse plano. Mas às vezes a pessoa até sonha, ela sabe o que precisa aprender, mas ela não consegue fazer. E eu percebo, por exemplo, às vezes tem homens que ele acha que ele ter um padrão de vida maior do que o que o pai dele teve seria uma desonra. Então, em algum momento ele precisa resolver essa situação. Exatamente. Ele precisa resolver isso, porque ele está liberado. E, na verdade, o ideal seria que a vida dos nossos pais fosse o teto da vida fosse o nosso chão. E talvez a forma de honrar os pais é sendo um homem de sucesso. É isso mesmo. Meu pai me treinou tão bem, meu pai me educou tão bem, né? É isso mesmo. Então, é o legado, é o que você deixou, é a história avançando. Então, eu acho que é isso. Às vezes a pessoa não tem objetivo, às vezes ela tem um objetivo, não sabe o como, e aí hoje tem muita ferramenta para você aprender, escrever esse plano. Às vezes ela tem um objetivo, ela sabe o como, mas ela não consegue fazer porque tem alguma coisa nela que prende ela. Então, assim, tem pessoas que querem emagrecer, sabem que para emagrecer precisa fazer uma dieta e precisa fazer atividade física. Ainda assim não fazem. Exatamente.
Eu penso que ler um livro sem estar predisposto em mudar a partir do que se aprende, não adianta você ler. Ouvir uma palestra sem estar predisposto em mudar a partir do conhecimento que você recebeu, não vale a pena ouvir a palestra. Eu sempre que leio um livro, eu leio com o coração aberto. Sempre que eu ouço uma mensagem, inclusive até eu quero depois te passar, eu ouvi 2 mensagens do Maios que todos nós deveríamos ouvir. Primeiro, ele fala sobre o que nós estamos fazendo com as 24 horas que Deus nos dá de presente todos os dias. É linda essa mensagem. Segundo, ele fala sobre os 7 níveis de riqueza que não tem a ver com dinheiro. Só que se você praticar aqueles 7 níveis, você acaba sendo uma pessoa financeiramente próspera. É muito inteligente a forma como ele coloca, entendeu? E aí, quando eu ouvi aquilo, eu falei, não, já vou colocar em prática aqui algumas coisas que eu aprendi aqui, porque são chaves, entendeu? Agora, tem pessoas que pagam uma mentoria, mas não faz aquilo que o mentor diz para ser feito. Lê um livro muito bom como o seu, só que não pratica os princípios. Então, a gente precisa entender o que Jesus disse. Todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, aí sim, eu vou comparar como um homem prudente que edificou, bem edificado a sua casa. Porque se só ouvir não resolve. Só ouvir não resolve, entendeu? É importante isso. Agora, para mim é assim, quanto mais me confronta, maior a chance de mudança em mim se eu estiver aberto. Meu Deus, né? Quando eu ouço uma mensagem, eu leio um livro que eu falo, meu Deus, deixa eu pensar nisso aqui. Às vezes até para digerir um pouco. E aquilo me confronta, maior a chance de mudança, né? Por exemplo, aqui o Maios, ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, ó, nunca diga que Deus é a prioridade da sua vida se você dá o resto do seu tempo para Ele. Entendeu? Interessante isso. Então, quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, eu não posso esquecer disso. Porque se Deus é prioridade, as primeiras horas do meu dia tinha que ser dele. Ou pelo menos a primeira hora do meu dia tinha que ser dele. E assim, como um recurso, né? Na verdade, a primícia de todo recurso que Deus nos dá deve ser dado para Ele, né? Todo. E aí, inclusive o tempo. Né? Muito bom. Tem uma outra questão aqui, ó. Por que casais que tinham pouco e eram felizes, quando ficam com mais, ficam mais tensos e não mais tranquilos? Interessante isso. E eu conheci um caso desse que eu até conto na nossa ministração lá no SOS, que era de um casalzinho, novinho de casado e tal, iam pro culto, pra igreja de ônibus, moravam num lugar que às vezes ficava com água pela canela, eles iam, botavam sacola, depois trocavam de roupa até em cima e tal. A coisa melhorou um pouquinho, na época eles compraram um Monza, e aí o cara achou que ficou mais bonito, começou a dar carona para os colegas de trabalho, daqui a pouco teve um problema no casamento e tal, e divorciou. Na nossa ministração, e nesse livro a gente fala disso, pastor, que é assim, nós precisamos ter uma base. Eu até faço uma pergunta que é assim, você tem um filho de 4 anos, você está lá fazendo um churrasco, você está com aquela faca lá cortando a carne, se ele te pedir a faca, você dá? Aí as pessoas normalmente dizem, não. Agora, imagina daqui 20 anos, você pede a mesma faca, você dá? Agora eu dou. O que mudou? A faca é a mesma, é a maturidade. Alguns de nós não recebem as bênçãos que já estão disponíveis para nós porque nos falta maturidade para usar com recurso. Né? Então, assim, eu estou te protegendo, não te dando o que é seu, porque se eu te der, ou você se machuca ou machuca os outros. Então, o que falta, o que nós precisamos construir é essa maturidade de entender e de eu tomar conta do dinheiro e botar ele no lugar dele. Para que ele serve? Ele serve a um propósito, né? Ele não me domina, eu é que domino ele. Eu acho engraçado quando as pessoas falam, não, eu não boto dinheiro na carteira que se eu botar, ele some. Mas como ele some? Ele anda sozinho? Você olha para uma nota de 100, de 50 na carteira, você não tem autoridade para dizer, você vai ficar aí até dia tal? Ele sai? Então eu entendo isso, falta essa maturidade. A gente recebe o recurso sem ter maturidade para usar, ou a gente se machuca ou machuca os outros. E eu acho que um ponto decisivo no planejamento financeiro é a autodisciplina, né? Porque tem pessoas que não conseguem ter o controle do dinheiro, né? Elas são controladas pelo dinheiro. Verdade. Eu me lembro que
quando eu estava construindo a nossa casa, isso há quase 30 anos atrás, eu ia para os Estados Unidos pregar, e eu cheguei a ir nos Estados Unidos acho que 1 ou 2 vezes no mês. Até 3, eu acho que uma vez eu fui em curto espaço de tempo, eu ia e voltava, porque era bem jovem e eu queria construir e tal. Nesse período da construção, teve viagem que eu fiz para lá, que eu não comprei uma caneta. Aí alguém diria, mas como, Josué, você vai para um país daquele, onde tem tantas coisas interessantes e baratas e tal? Eu falei, então, mas era um tempo de construção. Ou eu gastava lá, ou construía aqui. Uhum. Então, eu ia com isso na mente. Não, tudo que eu conseguir lá de receita vai vir para minha casa, vai virar cimento, areia e tal, certo? E aí, eu me lembro que eu vendia carro, né? Uma época. Eu vendia um carro e às vezes dava certo eu fazer um outro negócio. Aí eu tinha, tipo assim, 100 mil reais na época em espécie guardado no cofre. Naquela época tinha muito disso, né? Guardava o dinheiro debaixo do colchão, aquela coisa. Aí eu guardava no cofre o recurso. É interessante que nunca mexeu comigo isso. Eu podia ter 100 mil, 200 mil, 300 mil. Aquele dinheiro, ele estava preso a um projeto. Uhum. Ele estava preso a um propósito. Eu me lembro que eu era tão radical que quando eu precisava de algo a mais, eu pegava do cheque especial para colocar a semana que vem de volta, mas não mexia ali, porque eu sabia que se você tirasse 100, daqui a pouco você tira 400. E eu tenho um amigo que ele vendeu uma casa, ele disse, Josué, que verdade é aquela que você estava dizendo. Eu vendi uma casa por 300 mil. Quando eu me dei conta, eu só tinha 220. Porque 80 já tinha ido no shopping, no almoço, coisinha, detalhe. no jantar. Você vai, não, mas só isso aqui e tal. Ele falou, é verdade, se a gente não tiver uma autodisciplina e deixar aquilo preso a um propósito, você vai gastando. E isso tem a ver com autodisciplina. Perfeito. Boa parte das pessoas não podem ter. Eu me lembro que eu encontrei um pastor que começou comigo há 30, 40 anos. Começou comigo, né? E nós começamos juntos, nós escrevíamos, ministrava. Quando eu encontrei, rapaz, eu fiquei assim, compadecido ao vê-lo. Eu percebi que ele não tinha nenhuma camisa assim, porque a camisa dele aqui na gola estava rasgada. Uhum. Né? Um sapato que eu percebia que era, sabe, bem difícil, uma vida bem complicada mesmo. Só que daí a minha esposa nos lembrou. Quando eu lembro que nós fizemos uma viagem e nós tivemos um resultado financeiro muito bom mesmo. O que eu fiz? Eu peguei aquele recurso e guardei para continuar o que eu estava fazendo de projetos. Ele pegou o que ele ganhou e saiu, foi lá no Nordeste visitar a família e gastou por lá, simplesmente gastou tudo com uma viagem. Olha onde ele está hoje, olha onde eu estou hoje. Então, é o que você falou, é a mesma água produzindo na cobra veneno e na vaca leite. Depende de como a gente faz essa gestão. E, infelizmente, boa parte das pessoas não fazem isso. Fala um pouquinho do seu livro agora, Rezende. Nós estamos chegando ao final, mas eu quero que você compartilhe um pouco do que está no livro. O livro ele tem um conteúdo, a gente fala de finanças de uma forma que provavelmente, se você nunca nos ouviu ministrando, nunca leu o livro, você nunca ouviu falar. O que nós dizemos aqui? Que finanças tem 3 dimensões. A gente conhece a dimensão natural, e aí tem a ver com o que a gente está falando de planejamento, de organização, tem a ver com esse objetivo claro, tem a ver com essas coisas que a gente já sabe. É mais de uma renda, então, sobre tudo isso. Mas tem uma dimensão emocional, que tem a ver com as histórias que nós vivemos da nossa infância. Por que eu ajo como eu ajo? Por que o meu cônjuge age como age? Talvez isso tenha uma relação com o passado, com a infância, com a forma como nós vivemos. Então, quando eu entendo aonde está a dor, é melhor para eu tomar o remédio certo. Não adianta eu chegar no médico e dizer, estou com dor. Ele fala aonde? Você fala, não sei. Então, a gente identifica no emocional aonde está a dor, faz um exame e fala, está aqui. Ok, agora qual é o remédio? Aí nós vamos para a 3ª dimensão. Nós entendemos que a cura está sempre no espiritual, na nossa identidade. Se nós soubermos quem nós somos em Cristo, aí nós vamos entender. E para que serve o recurso?
Muitas vezes não é para fazer as minhas vontades, né? Eu preciso transbordar, eu preciso ser um canal de bênção. Então, o livro a gente fala sobre isso, a gente destrincha sobre isso, também sobre os casais, perfil do casal, como se relacionar. A gente traz dicas sobre orçamento, como você trabalhar esses recursos, mas também emocional, para você identificar o que você viveu no passado e por que ele gerou esse tipo de atitude que você está tendo, e no espiritual, como a gente faz para mergulhar e viver aquilo que Deus sonhou para nós. Né? Lindo, lindo. O livro está na sua tela aí, tá? Eles vão colocar na tela o livro enquanto você estava falando, aí eles vão colocar na tela. Uhum. E quem quiser adquirir, como é que adquire o livro? Hoje pode adquirir no meu Instagram, no meu perfil lá. Mandar um direct? Não, lá já, na bio lá você já tem, lá você vai na bio, já adquire. ótimo. Então... E aí tem o livro e tem outros materiais que complementam também, mas o livro está lá. Ótimo. Tá bom? E aí, qual é o seu arroba mesmo lá do Instagram? Arroba o Rezende Neto. Aí estão colocando na tela, Isso colocando aí. na descrição, arroba o Rezende Neto. Faça o seu pedido. Rezende, foi muito bom. E Obrigado. eu estou marcando com os nossos convidados para a semana que vem, porque ficou mais umas 5 perguntas aqui para a gente dar uma resposta. Aí vamos ver se a gente consegue arrumar um tempinho semana que vem para completar. Vamos embora. Tá bom? Disposição, pastor. Valeu, Rezende, muito bom. Que rico esse bate-papo aqui. Ó, se você marcou, coloque em prática. Eu tenho dito que conhecimento que não se transforma em comportamento é inútil. Então, tudo que eu sei precisa se converter em comportamento. Aí sim, valeu a pena conhecer. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Ó, pega agora esse link, mande para 3 pessoas que você ama, que você quer muito bem. Deixa aqui a sua pergunta no próximo podcast. Nós podemos responder a sua pergunta. Vamos terminar como sempre. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um beijo no coração de todos vocês. Até o nosso próximo encontro.